resultados eu vou falar um pouquinho justamente de como vocês vão discorrer, né, sobre esse tipo, os dados que vocês coletaram, apresentaram e analisaram, né? Analisaram. Então, gente, vocês, primeiramente, apresentem o desenvolvimento do trabalho, né? É muito importante vocês apresentarem esse desenvolvimento do trabalho. Os resultados, eles devem ser organizados de acordo com a proposta metodológica. Coisa também, apresentem essas análises de dados, que é a parte mais extensa da sua pesquisa. Sim, gente, essa é a parte mais extensa. Visa apresentar os resultados do seu trabalho. Então, apresentem essa análise de forma simples, de forma clara, que quem lê vai entender de forma simples a partir do momento que começou a leitura do seu trabalho, a partir do momento que foi identificar os dados. Os materiais, gente, as técnicas, elas devem ser escritas, né, de maneira bastante precisa, com clareza, com simplicidade. Não precisa fazer um arrudeio do tamanho do mundo, não. Apenas coloque de forma que foi interpretado, e as técnicas também, né, metodológicas, que vocês vão chegar num resultado bom, de fácil entendimento. A análise dos dados, né, sua interpretação e discussões técnicas, elas podem ser conjugadas ou podem ser separadas, conforme melhor a se dedicar aos objetivos do seu trabalho. Justamente, muitos trabalhos vocês vão ver resultados em um local, discussões em outro. Os meus, eu particularmente, eu sempre fiz junto os resultados e as discussões, né, que vocês vão fazer esses comparativos. Mas, dependendo também da sua forma de interpretação, dos seus resultados, vocês também, juntamente com o seu orientador, vocês precisam decidir isso, se ficariam juntos ou em tópicos separados. Os resultados também, precisam ser agrupados e ordenados convenientemente, né? Que podem vir, eventualmente, acompanhados de tabelas, podem vir gráficos, valores estatísticos, e isso vai dar mais clareza à sua forma de expressar seus resultados. Outra coisa também, os dados obtidos, eles serão analisados e relacionados com os principais problemas que vão existir sobre os assuntos, né? Dando subsídio para sua conclusão. Eles vão subsidiar o que você vai concluir com o seu trabalho, as respostas que vocês vão dar. E, por fim, observar que é nesse momento que vocês devem realizar as confrontações bibliográficas, sim, gente. E apresentar também sugestões que vocês podem já encontrar ou vocês podem definir na revisão que foi realizada. Então, vocês confrontem sempre dados, vocês façam essa discussão nos seus resultados, porque vai dar uma riqueza maior no seu trabalho. Não necessariamente só trabalhos que sejam iguais, parecidos. Vocês podem também confrontar com resultados diferentes. Então, todas essas estruturações dos resultados, vocês podem expressar no trabalho de vocês. E, a partir daí, né, as conclusões, o que a gente chama de conclusões, ou considerações finais, né, que a gente chega na hora de concluir o nosso trabalho e a gente vai ter algumas etapas, né? Então, o que a gente precisa? As conclusões, elas precisam ter uma estrutura própria, ela tem sua estrutura própria, e nesse momento a gente tem condições de sintetizar esses resultados que foram obtidos. Então, nessa conclusão, você retoma o problema inicial lançado na introdução, você revê as principais contribuições que foi dada à pesquisa, né? E aí você também vai responder aos questionamentos que balizaram o seu estudo. Então, gente, de forma coerente, você vai colocar o que foi apresentado naquele momento introdutório, né? Então, precisa explicar se os objetivos eles foram atingidos, né? Se as hipóteses, o que você pretendia na sua pesquisa foi alcançado, foi confirmado, esclarecendo a partir dos resultados. Você deve também, gente, ressaltar principalmente as contribuições da sua pesquisa para o meio acadêmico. Ou seja, o que é que sua pesquisa, qual vai ser a importância da sua pesquisa para contribuir no meio acadêmico, né, no meio científico.
E o ponto de vista também sobre os resultados obtidos, né? Você vai dar seu ponto de vista sobre aqueles resultados que você teve. Então, também, os alcances dos objetivos, sugestões de novas abordagens, novos trabalhos podem ser também feitos, considerações. Pode também comentar sobre possíveis limitações no seu trabalho. Então, tudo isso vocês podem colocar. Existem trabalhos que vocês vão ver só conclusões, outros trabalhos vocês vão ver como considerações finais. Hoje em dia, se prefere mais colocar conclusões. Mas aí, a conclusão você interpreta como se fosse um tipo de dedução que foi extraída ali dos resultados. É como se fosse uma coisa mais definitiva. Quando você faz essas considerações, né, finais, você pode estar lá dizendo que seus resultados vai possibilitar reflexões, né, para outros trabalhos, para embasamento de outros trabalhos, né, que não tenha apenas aquela conclusão lá definitiva, e com alguns resultados que eles podem ser suscetíveis a revisões. Então, é muito importante todos esses aspectos da sua conclusão, né, da conclusão do seu trabalho. Então, gente, o importante é que seu trabalho, nesse momento final, ele retome as ideias que o nortearam, né? Ele precisa mostrar o que ele resolveu daquele problema lá do início. Então, é aqui que você vai descrever, né? Então, a partir dessa introdução, de conclusão, considerações finais, não entre em detalhes exatamente do que você pretendia na introdução, mas a partir daí você embasa o que você concluiu, o resultado que você obteve e o que vai melhorar para a comunidade acadêmica e o que vai embasar para outros trabalhos científicos que possam ser utilizados baseados no seu também. Uma outra coisa, gente, aqui eu coloquei um exemplozinho, inclusive nem é uma conclusão, digamos assim, é um exemplo pequenininho, porque não dava para colocar uma conclusão de um trabalho inteiro, né? De um trabalho realizado. Por exemplo, nesse sentido, a utilização de recursos digitais, um trabalho era sobre os recursos digitais, né? Permite aos operários realizarem seu trabalho de forma mais rápida e eficiente. No caso, os recursos digitais a partir de operários de uma empresa. E, além disso, diminui o tempo de espera dos corredores por uma hidratação e descanso adequado depois de uma longa corrida, motivando duas partes envolvidas no evento. Então, aqui nós temos uma conclusão bem simples, mas que aí ela está embasando os resultados que foram alcançados a partir das hipóteses que possivelmente foi colocadas lá no início do trabalho, né? E também, gente, nas considerações finais, só um minutinho. Nas considerações finais, né, é necessário você também reavaliar os resultados obtidos em relação aos objetivos, às perguntas de estudos. Por exemplo, os resultados que vocês obtiveram respondem essas perguntas de estudo? Os objetivos foram alcançados? Houve brevidade, concisão, coerência, a conclusão? Você vai contrapor tudo isso, você vai expor todas essas etapas do trabalho de vocês nessa parte que você vai concluir, que você vai fechar aquele ciclo daquele seu trabalho. Então, tudo isso é muito importante.